Eu estava conversando com algumas pacientes que eu atendi durante o mês e há longos meses atrás, com a dificuldade de lidar com parceiros que se relacionam com outras pessoas amorosamente através do inbox, das mensagens na internet. E eu gostaria aqui de falar sobre a visão espiritual das traições virtuais e deturpadas através da internet. E esse material, que eu faço com o maior amor e carinho, dedicando meu tempo a organizá-lo, eu dedico ao meu filho, que também é homem. Porque aqui nós vamos falar não exclusivamente dos homens e destes comportamentos inbox, porque há mulheres que fazem isso também. Mas eu vou relatar esta orientação através dos desfechos que eu tenho trabalhado com as minhas pacientes que são mulheres e que estão passando por isso. E acredito que estas informações podem também beneficiar os meninos, os homens, que passam por essas questões com as suas namoradas, com as suas parceiras, independente do grau de relação em que estejam com estas pessoas. Nós possuímos um poder mental e estamos onde este poder mental está, ou seja, estamos presentes por inteiro onde está o foco do nosso pensamento. Partindo desta premissa, fica claro que tudo que tocamos com o nosso pensamento, trazemos para a nossa vida, aproximamos ou afastamos. Estou conectada com Val. Para quem ainda não conhece Val, ele é o meu anjo da guarda, o meu mentor espiritual, responsável pela minha evolução, pelo meu trabalho e por orientar minhas tomadas de atitudes. Ele me levou a um local onde presenciei uma rede neural coletiva de todas as mentes conectadas à internet. Estas mentes, pessoas, estavam usando aparelhos de controle em suas cabeças. Estes aparelhos de controle eletroeletrônicos, os quais chamamos de dispositivos espirituais extrafísicos ou chips, e que são instalados pela espiritualidade inferior, tem a função de controlar mentes, pensamentos e assim chegar às atitudes que estas pessoas irão envergar no seu dia a dia. Tem o poder de alienar, cada um à sua maneira, partindo da concepção que controlam a mente do indivíduo conforme rastreiam falhas de moral e caráter. Ao mapear estas falhas, entre aspas, humanas, estes aparelhos disparam microcomandos energéticos, elétricos, capazes de criar uma segunda mente pensante neste indivíduo, como se moldasse nosso cérebro e criasse um clone. Este segundo cérebro, plasmado por estes dispositivos, tem a capacidade de captar registros originais da mente verdadeira, da mente original do indivíduo e transformá-los em pensamentos viciantes, sem que o indivíduo perceba ou se conscientize do que está ocorrendo nos bastidores da vida dele. Quando estes mecanismos limitadores instalam-se, a espiritualidade inferior começa a agir mais assintosamente, ou seja, se sua central de controle muito bem equipada no plano espiritual, acredite, existem, estes seres iniciam um processo robótico de inserir pensamentos, sensações, crenças, alienação e atos à mente verdadeira. E esta, enfraquecida pelos comandos inferiores e sutis muito bem escondidos, acaba por moldar-se às ordens recebidas, crendo que são suas vontades verdadeiras. Marionete instalada,
O indivíduo tem suas falhas usadas e intensificadas, ou seja, via internet o que mais acontece? Pedofilia, sexo e traições online. Traições online se encaixam exatamente no ponto onde, a partir do momento que a sua mente se desvia do indivíduo físico que você se relaciona amorosamente e o transfere para momentos de troca mentais com outra identidade, seu pensamento conecta-se com esta outra criatura e as energias se envolvem, principalmente energia sexual. Antes da energia ser sexual e organizar os seus órgãos sexuais, ela é uma energia mental. O grau de crença sobre traição e como ela é medida vai depender dos envolvidos na situação. Quando temos um acordo, um contrato, uma promessa amorosa com alguém, o fato de você trocar energia sexual mental com outra pessoa online já caracteriza a traição. Dentro deste conceito ético, a espiritualidade inferior age de conformidade com o material que os envolvidos irão emanar. Incitarão exatamente os pontos fracos da alma e do caráter desses indivíduos. O que não há de antiético para ser incitado no indivíduo, não há como ser criado por estes aparelhos sabotadores. A única forma de encontrarem livre acesso e alienar o indivíduo clonado é conectar estes aparelhos às falhas de moral que este ser já possui, veja bem, latentes e adormecidas dentro dele, ou em eclosão e funcionamento já. Quando esta conexão se dá, estes deslizes de caráter iniciam um processo de ser alimentados e aumentados para que o ser perca o controle da razão e da máscara social e familiar que usa. Permite-se ser controlado e dá abertura para que o plano inferior espiritual haja e o controle. Ainda observando a cena destas mentes junto ao meu mentor, o Val, é possível perceber aparelhos conectados a todo aquele que usa a internet. Não só os que deturpam-se e caem nas armadilhas de ir além. Mentes controladas e presas em mecanismos que as controlam, limitam e incentivam a alienar-se no tempo e na qualidade das horas que possuem. Quando estes mecanismos instalados agem, a mente do indivíduo procura alguém condizente com a sua energia, através do pensamento que viaja em redes eletromagnéticas espirituais e liga-se às correntes pensantes de outras criaturas que vibram na mesma proporção. Por estar entretido de forma inconsciente, na maior parte das vezes, estes aparelhos sórdidos instalados na mente agem de forma a nunca serem percebidos, legando a seu dono a crença de que age sozinho, por mais que algumas vezes perceba os comandos excessivos que invadem a sua mente. A grande oportunidade que o mundo das sombras deseja é alienar e controlar, destruir e lesar, desviando casais de sua missão, de seus propósitos evolutivos. Controlam as mentes de forma que estas, hipnotizadas, venham a se comprazer com o grau de energia que lhes transmitem, acelerando o metabolismo, os hormônios e as sensações mentais para a traição. Estas ocorrendo fisicamente depois do contato via internet ou somente online. A grande armadilha é cair nesta decisão de conectar-se sexualmente com outra pessoa que não seja a pessoa física que foi escolhida fisicamente para se relacionar. Marido, esposa, namorado, namorada, enfim. Que fique claro que a instalação só ocorre havendo uma brecha no comportamento do indivíduo, no pensamento, na crença deste indivíduo que o leva a ser estimulado para cair nesta rede de controle
e hipnose umbralina das sombras. Energias são roubadas destes controlados, são drenados, sugados e durante o sono do corpo físico também suas energias, sua mente, sua essência é abduzida, levada para estes planos inferiores moralmente e usadas como cobaias para disseminar o caos, dor, mentira e atos deturpados sexuais, mentais ou físicos. Nestes laboratórios, todo tipo de mecanismo extrafísico, aparelhos que não fazem parte do indivíduo, são instalados não só na mente, mas nos órgãos genitais, estômago, pâncreas, fígado e garganta, condicionando o indivíduo capturado a agir muitas vezes com atitudes que não deseja, mas que sente impulsos irresistíveis e incontroláveis. Instalados estes dispositivos extrafísicos, chips, biochips, o nome que deem por aí, verdadeiras simbioses são arquitetadas, ou seja, totalmente controlado nesta área, o indivíduo hipnotizado abre campo para que outros seres de mente deturpada se acoplem aos seus corpos energéticos, emocionais, mentais e físico, atuando deturpadamente no jogo sexual de outras mentes. Organiza um plano bem arquitetado para desregramento ao ponto de transmissão de doenças, sexo grupal, estupros, pedofilia e a simples, entre aspas, traição conjugal virtual. Nestes locais de sombras espirituais, há locais específicos onde os casais são levados ao dormir e drenados, ou seja, nestes são instalados chips de controle para exacerbar a energia sexual e acabarem buscando fora da relação outras energias que acreditam irão aplacar sua necessidade de autoafirmação de si mesmos. Neste interim, neste período de traições e envolvimentos desregrados, estas pessoas contraem doenças e as levam para dentro do lar, para dentro do corpo do parceiro. Tudo o que as sombras precisam para aumentar o caos e a perda dos resgates de almas através da morte ou debilidade dos corpos orgânicos. Locais no plano inferior, onde sordidamente são criados locais específicos para implantar aparelhos que farão a mente do indivíduo vibrar de forma a atrair doenças venéreas. HPV. O HPV, metafisicamente, se molda a partir do ressentimento desta ou de outras vidas, do fato do casal ter se traído, deturpando-se em algum ponto do caminho, e tantas outras doenças conhecidas como a AIDS. Conversando com o meu filho, que hoje está com 19 anos, e explicando sobre este material e orientando-o sobre armadilhas deste teor, houve um momento em que falamos do, entre aspas, momento bobeira. E é assim que vou explicar aqui. Armadilhas são todas as pessoas, situações e oportunidades e decisões suas que te desviam do seu propósito, ou seja, aqui, o propósito do material é sua relação afetiva original, aquela que pode estar prestes a ser traída. Ok até aqui? Bem, momento bobeira é exatamente o momento em que, em um piscar de olhos, você decide ingressar neste mundo espiritual e ser implantado, agir por impulso, por mentira e ser clonado, manipulado por forças do submundo, ao simplesmente trair a lealdade, trair a confiança e a sinceridade que você prometeu para o seu parceiro quando você vai no inbox e inicia uma conversa mais aprofundada
de teor amoroso ou sexual com outra pessoa. Momento bobeira precisa ser tirado da mente. É preciso criar um mecanismo de aviso mental que te indique quando você está sendo testado pelas sombras e sendo manipulado ou manipulada a aumentar seu grau de inferioridade moral e usado para este propósito de destruição de relações conjugais. É necessário calibrar o próprio emocional para ter forças de dizer não aos seus pontos fracos e decidir se cairá em tentação ou não. Na minha linguagem terapêutica, se cai na armadilha que te desvia de uma relação saudável ou se usa o momento bobeira como uma desculpa para justificar suas falhas de caráter. Lembre-se, o plano inferior só consegue pegar aquele que já tem o germe latente de algum ponto fraco escondido dentro dele. Então, não há mais desculpa. Mapeie os seus pontos fracos em relação a isso que podem ser usados pelo plano inferior e trace um plano de autopercepção para se desviar, vamos abrir aspas, do momento bobeira em que você cai na armadilha. Vamos fechar as aspas. No momento bobeira, você está distraído, pode estar fraco, carente, com medo, magoado, com raiva, curioso, arrogante, narcisista ou crente demais que não cairá. Fique atento, fique atenta. Tudo que fazemos ao outro retorna a nós de alguma forma. E o ato de traição, desrespeitar a confiança que o outro coloca em você e em sua sinceridade para com a relação a dois, é um dos atos mais dolorosos e vis. Traição é uma escolha, que isto fique bem claro, seja ela com o teor de traição que ambos derem, mas sempre será uma escolha. Nunca algo totalmente inconsciente. O que você escolhe daqui para frente? Calibrar momentos de bobeira ou cair nos momentos de bobeira? Ou fingir que não está pelo menos 50% no controle das suas decisões? Por mais, eu vou brincar aqui, chipado, por mais clonado, controlado pelas sombras que esteja. A escolha de cair ou não independe do controle que exercem sobre a sua mente. É sempre sua a escolha, de mais ninguém. Traição é uma escolha e muitos têm força para desviar. Por que você não teria? Enfrente as suas falhas de caráter. Fortifique a sua ética, a sua lealdade e as suas decisões e assuma as rédeas da sua mente, do seu emocional, as rédeas do seu sexual que é deturpado, que é desequilibrado por esses aparelhos porque você deixa. Quando usar a internet, esteja atento, na retaguarda de você mesmo e calibre as armadilhas que surgem, em respeito a você, em respeito ao outro. Quando somos implantados com esses dispositivos espirituais extrafísicos, somos ligados à forma pensante coletiva de todos que estão nesta armadilha. Então, você começa a ser alimentado com esta rede coletiva, a sentir o que sentem, pensar como pensam, crer no que creem e agir como agem. E você também, com os seus pensamentos deturpados, ajuda a complicar a vida destes conectados. São bilhares de criaturas conectadas alimentando umas às outras e dificultando o discernimento de você pensar sozinho e reagir a esta invasão tão bem arquitetada para que você pense que está sozinho. Se já é difícil pensar e agir por si mesmo, por si mesma, em momentos de bobeira, imagine você conseguir reagir quando está conectado a bilhares de mentes deturpadas.
As armadilhas só são colocadas no seu caminho porque você sabia que poderia vencê-las. Falhar ou vencer sempre será sua decisão. Te desejo luz e o discernimento. Gratidão.